Estávamos novamente junto com os amados, muita saudade. E hoje eu quero meditar num texto bem conhecido que se encontra em João, capítulo 8, do versículo 1 até o 11. É a mulher adúltera. Eu quero ler com os amados. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando-os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram da sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizem? Isso dizia eles tentando para ter do que acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia na terra com o dedo. E como insistisse na pergunta, Jesus levantou-se e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela sua própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Queridos, eu quero falar sobre o tema os três tribunais, que se encontra aqui em João, no capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Eu consegui identificar três tribunais dentro dessa narrativa. E é sobre isso que eu quero falar com os amados. O que é um tribunal? Tribunal é o lugar onde se é julgado, entidade moral capaz de formar juízo e considerar-se juiz. Isso é um tribunal. Lugar onde se é julgado, entidade moral capaz de formar juízo e considerar-se juiz. E o primeiro tribunal que eu consegui identificar nesses versículos está no versículo desse capítulo 4 e 5, que diz assim: Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizem? O primeiro tribunal que eu consegui identificar nesses versículos que nós lemos é o tribunal da opinião pública ou coletiva. E nesse tribunal as pessoas se escondem na multidão. Ninguém coloca a sua cara a tapa. E ali estavam os fariseus, os guardiões da ética e do bom costume. E eles queriam pegar Jesus numa cilada. Só que o curador da vida, o autor da vida, não se deixa ficar acuado. Porque se Jesus manda apedrejar a mulher, Jesus estaria indo contra uma lei romana, porque só os romanos poderiam executar alguém em terras suas ocupadas. Só os romanos poderiam fazer isso. Se Jesus manda apedrejar, ele estaria indo contra uma lei romana. Porém, se Jesus disse não solta essa mulher, ele estaria violando a lei de Moisés, que mandava apedrejar mesmo. Porque, como diz um pastor amigo meu, malandragem meteu o pé. Só que o autor da vida pega, então, essa multidão e transfere para um segundo tribunal, que está no versículo 7.
Como insistisse na pergunta, Jesus levantou-lhe e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus pega aquela turma e leva para o segundo tribunal, que é o tribunal da consciência ou da individualidade. Jesus pega aquela mulher e leva para o melhor tribunal, que é o tribunal da nossa consciência. Porque Isaías 64:6 vai dizer que a nossa justiça é como trapos de imundície. E isso serve de um alerta para nós, que muitas vezes nós somos muito rápidos em emitir juízos, emitirmos julgamentos, condenarmos. E isso é um alerta para que nós possamos tirar o pé do acelerador quando se trata de tratar de uma pessoa, do irmão, alguma falha. Jesus pega aquele pessoal e transfere para o tribunal da consciência. E a Bíblia vai dizer no versículo 9: mas ouvindo ele esta resposta, acusado pela sua própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelo mais velho, até o último, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Foram embora. Aí Jesus pergunta: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condena? Esse é o segundo tribunal. O primeiro tribunal é o tribunal da opinião pública ou da coletividade, onde todo se esconde atrás. Jesus pega atrás para o segundo tribunal, que é o tribunal da consciência, da individualidade. E agora então Jesus foram embora, foram saindo, um por um, ficando só ele e a mulher. E Jesus então pega aquela mulher, o poeta da compaixão, o poeta da misericórdia, pega aquela mulher e traz para o terceiro tribunal, que está no versículo 10 e 11, que diz assim: erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então disse-lhe Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Sem o júri, a sala do tribunal se transforma no gabinete do juiz. Sem o júri, a sala do tribunal se transforma no gabinete do juiz, porque agora só está ela e o poeta da compaixão, e que deve ter passado pela cabeça daquela mulher: agora que eu estou lascada. Irmão, você já percebeu que como Deus trata conosco quando nós erramos? A Bíblia vai dizer que o amor de Deus nos constrange. Quando eu erro, como é que Deus trata comigo? Como é que Deus trata com você quando você erra? Ela está nesse tribunal da graça, porque a graça não justifica o pecado, e sim o pecador. Jesus não justificou o pecado daquela mulher, ela estava errada, ela estava em adultério. Jesus não falou assim: isso acontece, é assim mesmo, você é fragilidade humana, tá certo, vai. Não, Jesus, vai e não peques mais. Jesus não abonou o pecado. Existiu um pastor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, que foi enforcado por se opor a Hitler. Na sua época já condenava uma graça barata que se encontra muito no meio evangélico, que abona o pecado e não o pecador. Porque a graça de Deus é a maior característica da igreja, queridos. Porque a graça que perdoa o cônjuge infiel, o garoto de programa, a garota de programa,
infectados com o vírus do HIV. Porque Jesus não veio para apagar o pavio que fumegava, nem entortar o que já estava torto. Ele veio para despejar graça sobre nós. Eu não estou preocupado se na igreja de Praça Cega o cego vai enxergar, o paralítico vai andar. Eu estou preocupado se aquele que está massacrado pela vida, quando entrar naquelas portas daquela igreja, nossa igreja, receba um sorriso balsâmico, um abraço curador, transformador, aonde a graça seja palpável, aonde a graça seja tangível. Porque nós precisamos aproveitar esse momento de quarentena para nos policiarmos e fazermos um inventário da nossa vida, como eu estava agindo. E quando voltarmos uma igreja séria, uma igreja, sabe, amalgamada, cheio de amor, cheio de fraternidades. Aonde seja um lugar de restauração. Eu quero que minha igreja seja conhecida como almoxarifado da graça. E que Deus possa nos abençoar. Que Deus, que essa pequena reflexão possa trazer para nós um sentido de servos de Deus, de irmãos. Que possamos ser incentivador. Porque é um momento tão propício de casais se perdoarem, de filhos se perdoarem, de pais pedir perdão a filho, de filho pedir perdão a pais, de ajustar famílias disfuncionais. Isso que eu quero orar. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu quero te rogar pela vida das famílias da minha igreja, que tu, ó Deus, entra com tua graça, que os pais possam, Senhor, ter uma conspiração santa, Senhor, uma cumplicidade santa. Ó Deus, que tu visite famílias que estão com problema de ajuste, Senhor. E nesse momento de quarentena é o melhor momento, Senhor, de filhos pedir perdão, de pais pedir perdão, de se ajuntar em volta da mesa, Senhor, e ver onde estão errando, para que quando acabar essa quarentena seja uma igreja forte, Senhor, com famílias saudáveis, Senhor, e que possamos crescer de forma saudável, não desordenada, Senhor, não com famílias desajustadas, Senhor, que haja perdão, Senhor, nos lares, Senhor, das famílias da minha igreja, Senhor. Ó Deus, que tu possas visitá-lo, que todos possam estar sadios, mental, espiritualmente, Senhor, fisicamente, que tu possa manter em perfeito juízo, Senhor, cada um dos meus irmãos, seja criança, Senhor, seja todos que estão, Senhor, nesse momento, muitas vezes fragilizados, Senhor, com esse vírus. Ó Deus, eu não sabe administrar situações. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te rogar que tu abençoe as famílias da minha igreja. É que eu te peço no nome de Jesus. Até lá, até a próxima. Um forte abraço, Pastor Luiz Carlos.